Olá! Na aula de hoje, estudaremos técnicas de medição de frequência de sinais e geração de sinais modulados por largura, PWM, utilizando nosso microcontrolador Target. Inicialmente, apresentarei técnicas de medição de frequência, a técnica de janela fixa e a técnica de frequência fixa. Em seguida, apresentarei os principais conceitos relacionados à modulação por largura de pulso. Depois, apresentarei o módulo TPM, Timer PWM Module, do microcontrolador Target. Seguido da aplicação de métodos de janela fixa e frequência fixa. Depois detalharei o módulo PWM no microcontrolador Target. E por fim, mostrarei como fazer um conversor DA simples utilizando o módulo PWM. A medição de frequência é muito importante em sistemas embarcados. Por exemplo, em um robô móvel, precisamos medir a velocidade de rotação das rodas do robô, a velocidade de rotação de um eixo. Para isso, utilizamos encoders, parecido com esse daqui, que pode ser ligado ao motor ou às rodas, e ele gera pulsos, cuja frequência desses pulsos é proporcional à velocidade de rotação do eixo. Para a medição de frequência, podemos utilizar dois métodos básicos, o método da janela fixa e da frequência fixa, que eu explicarei a seguir. No método da janela fixa, basicamente temos um período de tempo fixo, no qual contamos a quantidade de pulsos que ocorre nesse período. Quanto mais pulsos ocorrerem nesse período, maior a frequência do sinal de entrada. Então, no método da janela fixa, nós utilizamos um contador em que o sinal com a frequência a ser medida é inserido no clock, então ele vai incrementar o contador, e o sinal de controle pode ser inserido no enable, vai ativar o incremento do contador. E por fim, temos a contagem, que é proporcional à frequência medida. A equação para a medição da frequência do sinal de entrada utilizando o método da janela fixa é apresentada aqui, no qual Fs é a frequência do sinal de frequência a ser medido. A contagem é o valor do contador de bits e o TSC é o período da janela do sinal de controle. Nesse método, um contador é acionado por um sinal de frequência, clock como vimos, e um sinal de controle, que é uma janela fixa. Características do sinal de controle: define a duração do período de contagem, a janela, e possui um período fixo. Essa técnica é adequada para a medição de frequências altas, no qual a frequência do sinal de entrada é muito maior do que a frequência da janela, certo? O período da janela, o tamanho da janela deve ser bem maior do que o período do sinal de entrada. Então, devem ocorrer vários pulsos dentro de uma janela. Vamos ver aqui um exemplo da técnica de janela fixa. Vamos considerar que esse período aqui é de 5 milissegundos, onde ocorreram dois pulsos. Vamos considerar um pulso como sendo uma borda de subida. Então, utilizando aquela equação da tela anterior, temos contagem dividido pelo período. Então, a frequência do sinal de entrada é de 400 Hz. Muito simples, né, pessoal? Vamos agora ver o método da frequência fixa. Neste método, um sinal de alta frequência é inserido na entrada de clock do contador, e é um sinal de alta frequência de frequência fixa. E o sinal que se deseja medir a frequência, ele controla o enable do contador, certo? Então, se o sinal que se quer medir a frequência ele tiver duração maior, ele vai contar mais pulsos naquele intervalo. Se ele tiver duração menor, vai contar menos pulsos. Dessa forma, a contagem é proporcional ao período do sinal que se quer medir frequência, certo?
E a equação para se calcular esse período está aqui. Contagem dividida pela frequência do sinal fixo, que é a frequência do sinal fixo que entra aqui no clock. Neste método, um contador é acionado por um sinal de frequência fixa, que entra na entrada de clock do contador, e de controle, que alimenta a entrada enable, que vai ser a frequência a ser medida. Característica do sinal de controle, igual ao período do sinal cuja frequência se quer medir, que justamente é o sinal que se deseja medir, né? Define a duração do período de contagem, a janela. Nesse caso, a janela não é fixa, pois o período é variável. Essa técnica é indicada para a medição de frequências baixas, né? Então, o sinal que se quer medir deve ter uma frequência bem menor do que o sinal de frequência fixa que alimenta o clock. Vamos ver aqui um exemplo. Então, vamos medir a frequência do sinal de entrada, que está aqui alimentando o enable, nesse intervalo de tempo aqui, entre essa borda de subida e essa borda de descida. Nesse intervalo de tempo, tivemos quantas bordas de subida do sinal de controle fixo? 1, 2, 3. Certo? Então, houveram 3 pulsos na borda de subida. A frequência do sinal fixo é de 50 Hz. Então, utilizando aquela equação anterior, nós temos que o período do sinal cuja frequência se quer medir é de 60 milissegundos. O inverso disso é 16,666 Hz. Sinais modulados por largura de pulso, ou sinais PWM, são amplamente utilizados em sistemas embarcados e em eletrônica de modo geral. Esses sinais digitais eles podem ser utilizados para o controle de motores, de fontes chaveadas, de aquecedores, para modulação de sinais infravermelho, entre inúmeras aplicações. É uma técnica, uma forma simples de utilizar um circuito digital para controlar a tensão média de uma carga. Então aqui eu tenho exemplo de sinais PWM. O que vocês observam? Ele é um sinal que possui período fixo e o tempo e a proporção do tempo que ele fica em nível alto pode ser variada. Então, nos sinais PWM, a frequência é mantida fixa e varia-se o ciclo ativo, o Duty Cycle, geralmente o período em nível alto. Então, o Duty Cycle geralmente é representado em percentual. Ele pode ir de 0%, onde o sinal está todo o tempo a nível baixo, até 100%, onde o sinal está sempre em nível máximo, em VCC. E esse percentual pode estar em qualquer valor entre 0 e 100%. Por exemplo, 50% eu vou ter um sinal quadrado com metade do tempo em nível alto e metade do tempo em nível baixo. Dessa forma, controlando-se o percentual do tempo que ele fica em nível alto, controla-se o valor médio de tensão e, consequentemente, a potência entregue à carga. Nessa tela, podemos ver exemplos de um sinal PWM com 3 Duty Cycles diferentes, 25%, 50% e 75%. Considerando-se que o sinal de alimentação do circuito é de 5 volts, então o nível alto é 5 volts e o nível baixo é 0 volts, quando eu tenho um Duty Cycle de 25%, o sinal PWM, que é esse sinal aqui de cima, ele possui um valor de tensão média de 1,25 volts, que é 25% de 5 volts. Com Duty Cycle em 50%, onde o sinal fica 50% em nível alto do tempo em nível alto e 50% do tempo em nível baixo, temos a tensão média de 2,5 volts. E por fim, com Duty Cycle de 75%, a tensão média é de 3,75 volts. A estrutura de um módulo PWM é muito simples. Um módulo PWM é composto basicamente por um contador e um comparador. O período de contagem do contador define o período do Duty Cycle. E o comparador compara o valor atual da contagem com um valor
que define o Duty Cycle. Se o valor de contagem for menor do que o valor que define o Duty Cycle, o PWM está em nível alto. Se não, a saída do PWM fica a nível baixo. Então, é muito simples. É basicamente um contador comparado com um valor. E se o contador tiver um valor menor do que o valor fixo definido do Duty Cycle, o nível é alto. Se o contador tiver um valor maior ou igual ao valor de comparação, a saída do PWM é nível baixo. O sinal de clock que alimenta o contador pode ter um divisor. Então, como eu falei, a estrutura de um módulo PWM simples é composto basicamente por um contador e um comparador. O comparador recebe como entrada a saída do contador e o valor que define o Duty Cycle. Se o valor do contador for menor que o valor do Duty Cycle, a saída é colocada em nível alto. Se não, ou seja, se o valor do contador for maior ou igual que o valor que define o Duty Cycle, a saída é colocada em nível baixo. O período de reciclagem do contador define o período do módulo PWM, e quanto maior o número de bits do contador, maior a resolução do Duty Cycle daquele módulo PWM. Nessa tabela é apresentada a relação entre a tensão aplicada em um motor DC e sua velocidade. Então, é um motor DC com tensão nominal de 5 volts, que a 5 volts ele opera a 9.200 rotações por minuto. Se for aplicado metade da tensão nele, 2,5 volts, a rotação cai para 1.840. Então, como pode ser visto nessa tabela, a velocidade de rotação de um motor DC não é linear com a tensão de entrada, certo? Após um certo valor de tensão de entrada, ela cresce muito rapidamente. Então, vocês vão perceber que, de modo geral, manter o Duty Cycle do sinal PWM que alimenta o motor em um valor muito baixo, na ordem de 10, 20% de Duty Cycle, pode levar o motor a uma velocidade muito baixa e até, em alguns casos, fazer com que o motor nem consiga operar. Ele fique parado, somente vibrando. Em alguns casos, na maioria dos casos, um sinal de PWM que sai do microcontrolador não pode acionar o motor diretamente, porque o motor consome uma corrente maior do que o microcontrolador consegue fornecer. Então, ou o motor não funcionaria, ou poderia até levar à queima da porta do microcontrolador. Uma alternativa é utilizar um transistor ou um driver para acionar o motor. Então, vamos considerar aqui, ó, nós temos um motor, um ventilador. Esse aqui é o esquemático do circuito do cooler utilizado em nosso kit. Esse diodo aqui está simplesmente para evitar tensão reversa quando o motor para, porque um motor também é um gerador. E quando a gente desliga o motor e ele tem a inércia e continua rodando, ele começa a gerar energia e gera uma força eletromotriz contrária que pode danificar o circuito eletrônico. Então, por isso que, de modo geral, coloca-se um diodo aí em paralelo com o motor. Então, aqui nós temos um transistor operando como chave. E quando é aplicado um nível alto aqui, VCC, na base do transistor, ele fecha e leva essa parte do motor aqui de baixo, esse fio de baixo, para um nível GND, nível de tensão baixo, faz com que o motor opere. Então, basicamente, a corrente que alimenta o motor, ela passa por aqui, ela vem dessa alimentação, não vem do pino do microcontrolador. A corrente que flui aqui do pino do microcontrolador, vou chamar de IC, é muito baixinha. Vamos falar agora um pouquinho do módulo TPM do nosso microcontrolador. Esse módulo ele permite a geração de sinais PWM, ele também pode operar como contadores e também pode operar como módulos de captura e comparação, como eu explicarei a seguir. O nosso microcontrolador ele é equipado com 3 módulos TPM, o TPM 0, 1 e 2. O TPM 0 possui 6 canais e o TPM 1 e 2 possuem 2 canais cada. O componente principal do módulo TPM
é um contador de 16 bits, certo? Como eu falei, esse módulo pode ser utilizado para geração de sinais PWM, captura de sinais de entrada para medição de frequência, geração de sinais de saída através do Output Compare, com durações variáveis, com período e frequências variáveis, e também permite a operação desse módulo como um contador, que pode operar como contador simples, com clock interno, ou como um contador de pulsos, recebendo clock externo. E ele opera sempre no módulo counter, ou seja, ele vai contar até o valor definido numa variável, num registrador que define o módulo do registrador, que é o valor máximo que ele conta. Claro, como registrador 16 bits, o valor máximo do módulo desse contador é 2 elevado a 16 menos 1, 65.535, né? 65.535. Mas pode ser menor do que isso, o módulo do contador. E ele pode contar tanto de forma crescente quanto de forma crescente-decrescente. Ou seja, quando ele atinge o valor máximo da contagem, ele começa a contar de forma decrescente. Quando atinge o valor mínimo, ele começa a contar novamente de forma crescente. Nessa figura, nós temos um diagrama de blocos do módulo TPM. Nós vamos estudar ele com bastante detalhes e observaremos que não é difícil entender as partes dele. A primeira coisa que nós temos que observar é que o módulo TPM é composto por duas partes básicas. Um contador e canais. No caso do módulo TPM0, ele possui 6 canais, o canal 0 ao canal 5. E os módulos TPM1 e 2 possuem 2 canais. Nessa tabela são apresentados todos os registradores para controle e manipulação do módulo TPM0. Observem que nós temos 3 registradores, basicamente, para o controle do timer, do contador. É basicamente o Status and Control Register, que ele basicamente vai configurar o contador, a fonte de clock, o pré-scaler, que é o divisor de clock, o registrador que vai armazenar o valor de contagem, e o registrador módulo, que armazena o valor máximo de contagem, quando o contador será reciclado, será reiniciado. Nós temos aqui vários pares de registradores, né? São 6 pares, são 2 registradores desse por canal. Nós estamos no módulo TPM0, que possui 6 canais. Então, é um registrador para configuração do canal e um outro registrador que armazena o valor do canal, certo? Como nós vamos ver aqui nos próximos slides, cada um desses canais pode ser configurado para operar como módulo PWM, ou como um contador, ou como um output compare, para gerar um sinal de saída pulsado não periódico, né? Mas nós não utilizaremos aqui, não teremos na aula de hoje como utilizar o módulo output compare, porque não é tão usado. Vamos usar o módulo PWM e vamos usar o modo input compare. Então, voltando ao diagrama de blocos do nosso módulo TPM, vamos nos focar agora no contador. Perfeito? O que nós podemos observar inicialmente é esse módulo aqui, que seleciona as fontes de clock através do campo CMOD, né? Ele permite selecionar 3 fontes de clocks diferentes. Na primeira fonte de clock lá em cima não há clock. Na segunda fonte é o módulo clock, que é o clock do módulo, que a gente viu lá nas aulas que eu falei, na aula 7, se eu não me engano, nós falamos sobre os clocks do microcontrolador e falei dos clocks de alguns periféricos, incluindo o módulo TPM, mas eu revisarei aqui. E o external clock, que ele pode ser um clock oriundo de um pino externo do microcontrolador, não de um oscilador. Vamos observar então agora o módulo clock. Vamos revisá-lo. Então, o módulo clock ou TPM clock, ele pode ser selecionado entre essas
4 fontes de clock: MCG, IRC, IR clock, WOSC, ER clock, o MCG FLL clock e o MCG PLL clock. E esses dois registradores, na verdade, esse registrador do módulo SIM, SOPT2, esses dois campos desses registradores permitem controlar esses dois multiplexadores aqui, que fazem a seleção desses sinais de clock. Nessa tela, eu apresento detalhes do registrador SIM SOPT2, que é um registrador do módulo SIM. Peço para vocês terem atenção que em todos os slides onde eu apresento alguma parte do datasheet do microcontrolador, eu trago aqui embaixo qual é a página de onde eu extraí a informação. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem acessar a página e consultar as informações diretamente do datasheet. Nesse registrador, nós estamos preocupados com dois campos, o TPM-SRC e o PLL-FLL-Cell. Esses dois campos desse registrador, eles controlam aqueles dois multiplexadores que eu apresentei no slide anterior. Esse campo aqui, formado pelo bit 16 do registrador, ele controla aquele primeiro multiplexador, que ele seleciona ou o sinal do módulo FLL ou o sinal do módulo PLL dividido por 2. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando nós configuramos o microcontrolador naquela aula, na aula 7, nós configuramos para utilizar o módulo FLL, né? E configuramos ele para operar em 40 MHz. E o módulo PLL está desativado. Então, na nossa configuração, nós temos o FLL operando a 40 MHz. Então, ele pode ser selecionado colocando 0 no 16º bit desse registrador, certo? E esse segundo registrador aqui, o TPM-SRC, que é um registrador de esse campo do registrador, né, que é um campo de 2 bits, ele permite configuração do outro multiplexador, que com valor 00 ele desabilita o clock, com valor 01 ele vai selecionar ou o clock MCG FLL ou o clock MCG PLL, que você configurou nesse outro campo aqui do registrador, certo? Então, se quiser utilizar o clock FLL, além de colocar 0 no bit 16, vai ter que colocar 01 nos bits 25 e 24 para selecionar o FLL. Se esse campo tiver o valor 10, ele vai selecionar o OSC-ERCLK, que é basicamente o sinal do cristal externo, que no caso do nosso microcontrolador, do nosso kit, está com um sinal de 8 MHz. Então pode ser selecionado esse cristal externo, ou pode selecionar o MCG IRCLK, que também foi configurado lá naquela aula que nós fizemos a configuração do clock, que é um oscilador interno de 32 kHz. Ou seja, para o contador do módulo TPM, da forma que nós configuramos o nosso clock, nós temos três opções de clock. Ou FLL clock com 40 MHz, ou o MCG IRCLK de 32 kHz, ou o clock do cristal, que é o OSC ERCLK, que é um clock de 8 MHz. Esse clock vai ser o clock que vai ser utilizado no contador para incremento. Então, vamos observar aqui o nosso contador, aqui em cima, essa parte de cima. Já mostrei para vocês sobre quais são as opções do módulo clock, e tem o external clock, que pode ser um pino configurado. Mas vamos agora observar o resto desse contador. O que nós temos? Além da seleção de clock, esse clock pode ser dividido por um valor entre 1 e 128, certo? E esse registrador Module Counter vai armazenar o valor de contagem. Esse registrador Mod vai armazenar o valor máximo de contagem, e quando esse valor for atingido, esse valor máximo de contagem, pode ser gerada uma interrupção ou ativada no campo TOIE. E aí, esse TOF, é um campo de um registrador que indica a flag que a interrupção foi gerada. Então vamos observar todos esses registradores
aqui, especialmente o CMOD, que seleciona a fonte de clock, o PS, que seleciona o divisor de clock, o CPWMS, que configura como o contador vai contar, se é de forma crescente ou de forma crescente decrescente, e esses outros dois registradores aqui, que a gente não vai utilizar eles por enquanto, mas é importante saber como é que eles funcionam, que é para habilitação de interrupção e para a geração da flag de interrupção, caso deseje-se gerar uma interrupção quando o contador atingir o valor armazenado em mod. Então, todos esses campos aqui, eles fazem parte do registrador Status and Control. Então, podemos ver aqui todos os campos. O TOF, que é a flag de interrupção, o TOI, que é para habilitar a interrupção, mas vamos olhar agora os outros três campos que são mais importantes para a gente. O CPWMS, ele serve para selecionar a forma de contagem do contador, que pode ser crescente, se esse campo tiver valor 0, ou pode ser crescente e decrescente, se esse campo tiver o valor 1. O CMOD é um campo de 2 bits, que é o Clock Mode Selection, que ele seleciona a fonte de clock, que pode ser desabilitado, o clock não tem clock, se esse valor for 00, 01, o valor do módulo clock, que eu apresentei para vocês nos slides anteriores, como configurar a partir do registrador do módulo SIM. Pode ser utilizado um pino externo do microcontrolador para a geração do sinal de clock, e o 1 não é utilizado. E por fim, o campo PS é o Prescale Factor Selection, então é a seleção do divisor de clock, que ele possui 3 bits, e de acordo com o valor desses 3 bits, ele pode dividir o clock por 1 até 128. Então vamos olhar agora os outros dois registradores, que eu já falei um pouquinho para vocês. Registrador Counter, que armazena o valor de contagem instantânea do contador. Registrador Módulo, que armazena o valor máximo de contagem, o valor onde o contador vai ser resetado. Que ele vai ou para valor 0, se ele estiver no modo Up Counting, ou ele vai começar a contar de forma decrescente, se ele estiver no modo Up Down Counting. Então, o registrador count simplesmente possui 16 bits que armazena o valor de contagem, porque esse contador possui 16 bits. Os 16 bits mais significativos do registrador não são utilizados. Lembrando que, como nossa plataforma é de 32 bits, todos os registradores possuem 32 bits, mas em alguns casos nem todos os 32 bits do registrador são utilizados. E também temos o registrador módulo, que também é de 16 bits, que armazena o valor máximo de contagem. Você pode, então, escrever nesse registrador e informar qual o valor que o contador deve ser resetado. Antes de eu apresentar para vocês os registradores e as funcionalidades dos canais do módulo TPM, deixa eu falar para vocês como configurar o módulo TPM como contador com clock externo, certo? Então, ou seja, utilizá-lo como um contador de pulsos, no qual o contador é incrementado a cada borda de subida do sinal de entrada que vem de um pino do microcontrolador. Esse módulo é útil para a implementação do módulo do método janela fixa, certo? Então, no método janela fixa, não sei se vocês lembram, a gente tem um período de tempo fixo definido por um contador, que tem que ser definido por um outro contador, não o TPM. Pode usar, por exemplo, o LPTM, R, né, o Low Power Timer, para definir o período da janela, e o contador do módulo TPM, utilizando como clock um pino externo, ele pode contar a quantidade de pulsos que ocorre no período da janela, certo? Então, para configurar o módulo TPM como contador de pulsos, né, você tem que ativar o clock para o external clock, certo? Então, o campo CMOD do registrador SC, como eu apresentei já nos slides anteriores, deve receber o valor 10. E também deve ser selecionado qual pino externo, que pode ser o TPM Clock In do canal 0 ou do canal 1, né? Que deve ser utilizado como entrada. A seleção
desse pino para o clock externo, ela é feita nesse registrador aqui, no SIM SOPT4, nesse campo, TPMX CLK Cell. Uma das grandes dificuldades desse microcontrolador é que as coisas estão espalhadas em vários módulos, né? Então isso não é muito comum, mas a Freescale fez o design do microcontrolador dessa forma. Então você muitas vezes precisa acessar o módulo SIM, que ele faz a interligação entre os módulos. Então se você olhar só no datasheet, só a seção do seu periférico, no caso do módulo TPM, você não vai conseguir configurá-lo. Você precisará utilizar o módulo SIM para configurar clocks, portas, pinos, porque o SIM é o módulo System Integration Module, né? Que ele faz a integração de tudo. Então, essa é uma das dificuldades. Mas eu vou mostrando para vocês sempre quando vocês precisam acessar esses outros módulos. Nesse slide, eu vou mostrar para vocês como implementar o método da janela fixa em nosso microcontrolador. Como eu falei para vocês, para implementar o método da janela fixa, vocês podem utilizar o módulo TPM, no caso aqui eu estou usando TPM0, para fazer a contagem de pulsos externos, mas vocês precisarão também de um segundo timer para a geração da janela. E no caso aqui utilizaremos o LPTMR0, o Low Power Timer Zero, que nós discutimos na aula anterior. Então, como falei para vocês, o TPM0 deve ser configurado no modo External Clock e no registrador adequado do módulo SIM deve ser selecionado qual pino do microcontrolador vai gerar esse clock externo. Lembrando que os módulos TPM, quando operando com clock externo, eles incrementam o contador a cada borda de subida desse sinal, perfeito? Então, o módulo Low Power Timer deve ser configurado para gerar a janela. Então, ele deve ter um período bem maior do que o período do sinal que eu quero medir a frequência. E então, a contagem programada no LPTMR0, ou seja, o módulo desse contador, né, determina o tamanho da janela. Quando o valor do contador LPTMR0 atingir a contagem programada, deve ser gerada uma interrupção. Na rotina de tratamento de interrupção, o que deve ser feito? Deve ser feita a leitura da contagem do módulo TPM, ou seja, desde a última interrupção, quantos pulsos foram lidos pelo contador TPM. E após fazer a leitura desse módulo TPM, do valor do TPM, esse contador deve ser zerado e o Low Power Time deve iniciar um novo ciclo de contagem. Então, a frequência do sinal de entrada, que é o clock do módulo TPM, ela pode ser obtida a partir do valor do TPM e do valor do período do LPTMR0, conforme equações que eu mostrei em slides anteriores. Então, é muito simples para essa implementação para fazer a medida da frequência de um sinal externo, utilizando o método da janela fixa. Bem, já falamos agora da parte todos os registradores do contador do módulo TPM. Nós podemos observar que o valor de contagem desse módulo TPM ele alimenta todos os canais do módulo. Então vamos falar um pouquinho agora desses canais. Como eu falei para vocês, esses canais podem ser utilizados para geração de sinal PWM, de geração de sinais pulsados, utilizando até o modo Output Compare, que eu não explicarei aqui nas aulas da gente, porque a gente não vai utilizar. Mas vamos ver aqui, e também no modo de Input Capture, captura de entrada, que é utilizado para o método de medição de frequência através da frequência fixa. No modo Input Capture, é registrado o valor corrente do contador quando ocorre um sinal externo, seja ele na borda de subida ou na borda de descida. Esse modo é útil para a implementação do método frequência fixa, no qual o contador é incrementado a uma frequência fixa com um sinal de alta frequência e um sinal de controle
é utilizado para registrar a janela, que seriam os instantes em que deve ser o intervalo no qual deve ser contado esse sinal de alta frequência. O módulo TPM no modo Input Capture pode gerar interrupção quando ocorrer a captura e ele sempre copia o valor corrente do contador para o registrador do canal, que é o CNV, em que N é o canal. Então, sempre que há uma borda de subida ou de descida de um sinal externo que ativa o módulo de Input Capture, o registrador que armazena o valor de canal, que é o CNV, registra o valor corrente do contador, que é o registrador TPMX Count. Como que eu configuro o contador e o canal para o modo Input Capture? O contador deve ser configurado para o modo Counter Clock, ou seja, contar com clock interno, certo? Que pode ser escolhido entre aquelas 4 fontes de clock que eu mostrei para vocês anteriormente. Ele deve ser configurado para contagem crescente, up counting, e o modo do canal deve ser configurado como Input Capture. Então, esses 2 bits de um registrador de configuração do canal, esse MSNB e esse MSNA, onde N é o número do canal, ele deve ser configurado com valor 0 e 0 nos 2 bits desse registrador. Vamos ver um exemplo de aplicação do método da frequência fixa. Então, recordando, no método de frequência fixa, eu tenho um sinal de frequência, de alta frequência, com a frequência conhecida. E a janela ela é determinada por pulsos de sinal externo, o qual eu desejo identificar a frequência. E esse sinal externo que eu quero identificar a frequência deve ter frequência muito menor do que do sinal de controle, que é esse sinal de clock do contador. Então, eu tenho um contador que gera pulsos, um encoder, desculpa, que gera pulsos, e eu envio ele para o TPM0 no modo Input Capture, e eu tenho um contador no módulo TPM0 que faz a contagem a partir de uma fonte de clock interna ao microcontrolador, e o canal, no caso o canal 2 do módulo TPM, registra o valor corrente do contador no instante em que há um pulso do encoder. Então, o TPM0 deve ser configurado no modo Input Capture. No caso, eu utilizei o canal 2, mas poderia ter utilizado outro canal. Lembrando que o TPM0 possui 6 canais. A cada pulso do encoder, sinal de controle, o TPM canal 2 Counter, value, captura o valor do TPM Counter e gera um pedido de interrupção. A diferença de contagem entre o valor obtido pelo TPM Counter nesse instante menos o anterior, ele vai ser proporcional ao período do trem de pulsos do sinal no qual eu desejo medir a frequência. Bem, vamos ver então como é feito a configuração dos canais. Esses registradores que eu falei para vocês, o MSB e o MSA, no caso aqui do canal 0, né? MS0B e MS0A, eles permitem a configuração do canal como Input Capture, Output Compare ou PWM, Edge Align PWM, certo? No caso, quando ele está configurado como Input Capture, esses 2 bits possuem o valor 0, como eu comentei com vocês, e aqui vem o sinal de Input Capture, que pode gerar uma interrupção, caso a interrupção esteja habilitada, através desse bit CH0 e E. E aqui a flag de interrupção, caso a interrupção esteja habilitada, ela vai aparecer aqui, vai ser gerada a interrupção. Perfeito? Quando ocorre o pulso no sinal de entrada, no modo Input Capture, esse registrador C0V, que é o registrador de valor do canal, ele armazena o valor corrente do contador. Está bem claro aqui, né, o mecanismo que foi explicado anteriormente. E esse MS0B, MS0A e outros registradores de configuração do canal
no caso outros campos, outros bits de configuração do canal, estão presentes no registrador Channel, Status and Control. Nessa tabela são exibidas as formas de configuração do canal para operar como PWM, Input Capture ou Output Compare. Vou mostrar para vocês as configurações que utilizaremos aqui, que são Input Capture e Edge Align PWM. Em ambos os casos, o campo CPWMS do registrador SC do contador devem estar configurados com valor 0, ou seja, o contador deve estar configurado para contagem de forma crescente. Para o modo Input Capture, como eu falei, o MSNB e o MSNA devem ser configurados com o valor 0 e 0, enquanto para o modo PWM, o MSNB deve ter o valor 1 e o MSNA deve ter o valor 0. Vamos olhar aqui para o modo agora Input Capture. Ele pode fazer a captura do valor do contador na borda de subida, se esses dois campos estiverem com valor 0 e 1, cada um deles. Ele pode capturar o valor do contador somente na borda de descida, se o LSNB estiver com valor 1 e o LSNA estiver com valor 0. E ele pode capturar o valor do contador tanto na borda de subida quanto na borda de descida, se esses campos estiverem com valor 1, 1. No caso do PWM, para Edge Align PWM, se esse registrador estiver com valor 1 e 0, ele começa no período com valor alto. Então, o valor do Duty Cycle, que é o mais usual, ele vai equivaler ao percentual de tempo que o sinal fica em nível alto. Se por acaso o bit LSNA estiver com valor 1, independente do valor do LSNB, o modo PWM vai estar invertido, ou seja, o Duty Cycle vai indicar o período de tempo que o sinal PWM permanece em nível baixo. Isso pode ser útil em algumas aplicações, onde a carga que você quer ativar é ativa com nível baixo. Então, como eu falei para vocês, o CPWMS é um campo do registrador do contador, do registrador Status and Control, registrador SC. E esses dois campos aqui são campos de configuração do canal, do registrador Status and Control do canal. Então vamos ver aqui os principais campos do registrador Channel and Status and Control, que são que é o registrador de configuração do canal, dos canais, do canal N. Esse registrador é o TPM-X, onde X é o número do módulo TPM, que pode ser 0, 1 ou 2 no nosso microcontrolador, e CNSC, onde o N é o valor do canal, que pode ser de 0 a 5 para o módulo TPM0, ou 0 e 1 para o módulo TPM1 e 2, que só possui 2 canais. Perfeito? Então, como eu falei para vocês, esses bits MSB e MSA, eles servem para a configuração do modo. Então, basicamente, vamos utilizá-lo para configurar como Input Capture, quando ambos forem zeros, ou Edge Align PWM, quando o MSB for 1 e o MSA for 0. E esses outros dois bits aqui, ELSB e LSA, são utilizados para configuração tanto do canal como modo PWM quanto no modo Input Capture. E no caso do modo Input Capture, ele determina qual borda vai ser utilizada do sinal de entrada para a captura do valor do contador, que pode ser a borda de subida, a borda de descida ou ambas. E ele também, no caso no modo PWM, ele é utilizado para dizer se o Duty Cycle se refere ao período de tempo em que o sinal fica em nível alto ou nível baixo. Vamos ver agora o registrador C0V, ou no caso mais genérico CNV, onde é o número de canal. E esse registrador ele é utilizado tanto quando o canal opera no modo PWM
quanto no modo Input Capture. Quando opera no modo Input Capture, como a gente já viu, ele armazena o valor do contador corrente quando ocorre o sinal de captura, e no modo PWM ele serve para a configuração de Duty Cycle do módulo. Então é um registrador de 16 bits, que simplesmente ou recebe o valor do contador ou armazena o Duty Cycle, que é o valor máximo de contagem quando o canal está no modo PWM. O módulo TPM do nosso microcontrolador, ele possui múltiplas fontes de interrupção. Mas como a gente viu na aula anterior, onde a gente viu interrupções, no hardware, no NVIC, que é o hardware que gerencia interrupções, ele só consegue gerenciar uma interrupção do módulo TPM. Então, o próprio módulo TPM, ele tem registradores para identificar qual é a fonte da interrupção, que pode ser qualquer um dos canais diferentes, certo? Então, a NVIC não consegue identificar qual canal gerou a interrupção, mas se eu olhar os registradores do módulo TPM, no caso, o registrador TPM Status Register, ele permite identificar qual é a fonte exata da interrupção. Que pode ser, como aqui está exibindo o registrador Capture and Compare Status, e aqui ele armazena todas as flags de interrupção dos canais, no caso dos 6 canais de 0 a 5. E no caso, esse bit 8 aqui, ele é uma flag para identificar que o contador chegou até o final. Bem, vamos ver como configurar então o nosso módulo TPM para o modo PWM, no caso Edge Align PWM. O contador deve ser configurado para counter clock, ou seja, incrementar a partir do clock interno do microcontrolador. Deve ser configurado para contagem crescente, através desse campo do registrador SC. O modo do canal deve ser configurado como Edge Align PWM, onde MSB recebe o valor 1 e MSA o valor 0. O período do PWM é determinado pelo mod, pelo campo mod do contador. Então, o período do PWM é o mod mais 1. E a largura de pulso Duty Cycle do sinal PWM é determinado pelo registrador de valor do canal, como eu falei anteriormente, CNV. Perfeito? Nesse slide é apresentada a operação do módulo TPM como PWM. Nessa configuração, o registrador mod foi configurado com o valor 8, ou seja, ele conta de 0 a 8, o contador. Por isso que o período do PWM é igual a mod mais 1, pois a contagem começa do 0, né? Na verdade, vocês viram lá em sistemas digitais, circuitos lógicos, que um contador que conta de 0 a 8 é, na verdade, um contador de módulo 9, né? Então, mod armazena o valor máximo de contagem, não exatamente um módulo, restritamente dito. Mas, enfim, então o contador está configurado, então o valor do registrador count vai contar de 0 a 8 e vai ser reiniciado, está configurado no modo upCounting, e o canal está configurado como PWM, e o registrador CNV do canal recebe o valor 5. Isso aqui vai ser utilizado para determinar o Duty Cycle. Então, enquanto o contador tiver com valor menor do que 5, o valor de saída do canal é nível alto. Quando o valor do contador é maior ou igual a 5, a saída do canal é nível baixo. Perfeito? Além disso, demonstrado aqui que a interrupção está habilitada, certo? E a flag de interrupção do canal está mostrando aqui quando há um match, ou seja, quando há uma mudança de nível um match ou um overflow, é gerada uma interrupção. Esse slide traz uma informação muito importante, como configurar o período do sinal PWM no nosso microcontrolador. Como eu falei para vocês, o período do sinal PWM é a duração de um ciclo de contagem do contador, né? Que seria o valor de TPM mod mais 1, como a gente viu anteriormente.
No entanto, a taxa de incremento do contador depende da frequência do clock do contador, né? Dessa forma, o período do sinal PWM, que eu vou chamar de TPWM, depende tanto do módulo do contador quanto da frequência do clock do contador. Dessa forma, se você quiser identificar o período do sinal PWM, que é igual ao inverso da frequência, é igual a mod mais 1 dividido pela frequência do sinal de clock do contador do módulo TPM. Considerando que o clock do contador ele possui um divisor de clock, e na nossa arquitetura ele possui esse divisor, colocando o divisor na equação, temos esta equação aqui para identificar a frequência do sinal PWM em função da frequência do sinal de clock do módulo TPM, do valor registrado no registrador mod e do valor de divisão do clock. Uma aplicação muito útil dos módulos PWM é para a construção de conversores digitais analógicos DACs simples. Para tais tipos de aplicação, as saídas dos módulos PWM podem ser utilizadas para a geração de sinais analógicos. Mas como as saídas dos sinais PWM possuem a forma de ondas digitais com somente nível alto e baixo, para a geração de um sinal analógico é necessário filtrar esse sinal pulsado através de filtros passa-baixa, para tirar esses pulsos e extrair o valor médio desses sinais pulsados. Nessas aplicações, o período do sinal PWM deve ser mantido fixo, como está, e o nível de tensão do sinal analógico é diretamente proporcional ao Duty Cycle do sinal PWM, porque justamente é o valor médio, o Duty Cycle define o valor médio do sinal PWM, e quando você filtra o sinal PWM através de um filtro passa-baixa, você extrai justamente esse valor médio que é proporcional ao Duty Cycle. É apresentada aqui uma ilustração de um microcontrolador com módulo PWM, cuja saída é filtrada por um filtro RC passa-baixa. Então, nessa imagem, nessa parte da figura, é mostrado o sinal de saída aqui do microcontrolador, o sinal pulsado, onde inicialmente ele é predominantemente baixo, tem um período de transição aqui, e depois ele fica predominantemente alto. E aqui seria o sinal filtrado, certo? Ele ainda possui alguns spikes aqui. Quanto melhor o filtro, mais lisinho vai ficar esse sinal analógico, digamos assim, né? Com menos ripple. Isso aqui chama ripple, né? Que é essa flutuação. Mas quando não se precisa de um conversor digital analógico de alta resolução, para muitas aplicações esse ripple não é problemático, certo? Para frequências, para aplicações de frequências baixas, abaixo de 100 kHz, em que os ripples não são críticos, filtros passivos, por exemplo, filtros RC, podem ser utilizados. Para frequências mais altas, podem utilizar filtros RLC ou mesmo filtros ativos. E como identificar qual é a frequência de corte necessária para esses filtros passa-baixa para converter esse sinal PWM em um sinal analógico? A resposta está observando o espectro de frequência dos sinais PWM. Os sinais PWM, eles possuem picos de frequência, o espectro dele, em frequências múltiplas de 1 sobre t. Então, se olharmos o espectro, independente do Duty Cycle, nós vamos ver esses picos nessas frequências múltiplas de 1 sobre t. A frequência de corte do filtro passa-baixa deve acontecer antes dessas frequências. Então, a frequência de corte do filtro passa-baixa deve ser bem menor do que a frequência do sinal PWM, que nós podemos chegar nessa equação aqui, que pode ser convertida para essa equação. Ou seja, olhando para essa aqui fica melhor de ver, a frequência de corte do filtro deve ser igual à frequência do PWM dividido por 1K, onde K é um valor maior que 1. Então ela tem que ter uma frequência de corte menor ou no máximo igual à frequência do sinal PWM. Mas quanto menor essa frequência de corte, menor será o ripple do sinal filtrado.
Então, é isso. Aqui estão as nossas referências. Essa aula foi baseada principalmente nas aulas do professor Denis Lobach. Obrigado.